Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Já vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no seu capítulo 30, né? Vamos já meditar a palavra de Deus. Daqui a pouco estaremos orando por essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, né? Entregando nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia diz aqui, no capítulo 30, fala assim sobre acerca dos filhos rebelde, né? Diz assim: ai dos filhos rebelde, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que se cobre com uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado, que desce ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificar com a força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Versículo 3: porque a força de Faraó se vos tornará em vergonhar, e a confiança na sombra do Egito. Né? Até aí. A palavra de Deus, né? Aqui no título da mensagem fala sobre filhos rebeldes, né? Que toma conselho, mas não do próprio pai, né? O Senhor concedeu Israel desde Abraão, né? Ele cuidou desse pequeno ou pequena semente até se tornar uma nação grandiosa. Assim como um pai amoroso cuida da sua criança, né? Fornecendo a ela tudo o que é precisa ou preciso para se desenvolver. A mesma coisa é o Altíssimo sustentou o seu povo, suprindo todas as necessidades. Mas ao crescer a nação, se tornou rebelde e ingrato, pois diante de iminente trazido por meio da invisão assíria, desprezou o Senhor e foi buscar proteção nos braços humanos do Egito. Como isso, ou com isso, o povo que já vinha em uma nação desobedecia, acumulou ainda mais pecado sobre si, né? Se você ler aqui, se você ler aqui o título da mensagem, hoje nós temos a oração sobre as crianças, né? Aqui está falando sobre o filho rebelde, que deixa
de tomar conselho do seu próprio pai ou de sua própria mãe, para tomar conselho de pessoas desconhecidas. Às vezes maltrata até seu pai, maltrata até sua mãe, para fazer banquete, para fazer coisas que não agrada o soberano Deus. Porque há um versículo na Bíblia que fala sobre a criança, né? Fala sobre a criança. Que devemos ensinar os nossos filhos num caminho em que deve andar, né? Porque até quando ele envelhecer ou crescer, não se desviará do caminho que o pai ensinou, né? Aqui no livro de Provérbios, no seu capítulo 3, vamos ler o 3 até o 4, até o versículo 4, ele diz assim: título da mensagem, guia para os jovens. Então, por isso que eu digo, aqui o sábado nós separou para orar pelos adolescentes, os jovens, principalmente as crianças, né? Então, aqui na mensagem de Provérbio 3 diz, guia para os jovens. Aí a mensagem diz assim, ó, para vocês, jovens: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, né? No versículo 2 diz, porque eles aumentará os teus dias e te acrescentará anos de vidas e paz. Antes de nós ler aqui o versículo 3 e o 4, talvez essa mensagem é para você. Por quê? Porque às vezes as pessoas não querem obedecer, né? E às vezes quer seguir o seu próprio caminho. E deixa de obedecer a Deus para obedecer ao homem, né? O versículo 3 diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade a, até as ou teus percursos. Escreve as na tábua do teu coração e achará graça e bom entendimento aos olhos de quem? De Deus. Se você, filho, filha, quer agradar a Deus, em primeiramente deve agradar ao teu pai, né? Porque se você aqui voltar e ler onde nós lemos aqui no livro de Isaías, né? No seu capítulo 30, ele diz assim: filhos rebeldes, aqui é para os filhos rebeldes, que não ouvem conselho. Aí diz assim: ai do filho rebelde, diz o Senhor. Quem está dizendo aqui essa palavra é o Senhor Jesus, irmão. Ai dos filhos rebeldes. Você sabe o que é uma palavra quando você fala ai? É algo que dói no seu coração, na tua alma. Não é uma coisa simples de falar. Você não vai ver ninguém gritar ai sem sentir dor, né? Você não vai ver ninguém gritar ai sem sentir dor. Então, quando a palavra diz ai, é porque dói na alma, né? Então, vamos prestar atenção, você jovem, você criança, você adolescente, e você filho também, né? Você que tem pai e mãe e não obedece, né? O Senhor Jesus está chamando você de filhos rebeldes.
né? Porque uma mãe pode ser para 100 filhos, né? Para 100 filhos, né? Ela vai criar, vai dar o seu amor e vai ensinar o caminho. Eu tenho certeza que um pai ou uma mãe não vai querer ensinar o filho, colocar um filho em uma situação ruim. Muitas deles também tira do seu prato para dar para ele. E quando vocês crescem, o que faz para a mãe e o pai? Abandona, muitos colocam até no asilo, outros colocam para fora, outros espanca, bate, né? Já se achando dono de si. Mas se voltar atrás, você vai entender da onde você saiu. E quem te cuidou e quem colocou você aonde você está hoje. Talvez você possa ter uma condiçãozinha boa, mas não rejeite a tua mãe. Não rejeite a tua mãe. Porque sabe por quê? Eu falo isso. Você não deve rejeitar a sua mãe. Vamos ler aqui um pouco. Já vamos orar já. Mas vamos ver aqui. Vamos ler aqui. Vamos passar para o versículo 2 logo, né? Porque aqui diz que, que toma conselho, mas não de mim. E que se cobre com uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentar o que? Pecado sobre pecado. Quando você não ouve o conselho de tua mãe ou de teu pai, que te criou, imagine você vai dar ouvido a Deus. Aqui no livro de Provérbios, primeiro provérbio aqui, na mensagem aqui diz, capítulo 1 e versículo 8, né? No capítulo 1, o título da mensagem fala assim: o princípio da sabedoria. E no versículo 8, que nós vamos ler agora, fala: evitando os maus conselhos, né? Fala assim: filho meu, ouve as instruções de teu pai e não deixe os ensinamentos de tua mãe, porque será como diadema graciosa em tua cabeça e coleira ao teu percurso. Se você se sente filho de Deus, você vai evitar de maus conselhos. Porque existe dois caminhos, céu e inferno. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo, ou um ou outro. Então, se você se sente filho de Deus, se você se sente filho da luz, você vai evitar os maus conselhos, como a Bíblia diz. Filho meu, né? Ouve a instrução de teu pai. No versículo 10, fala: filho meu, se o pecado procura-te atrair com, como agrado ao aceito, não aceite. Se disser vem conosco, a tocaia de sangue, né? Embosque o inocente sem motivo.
Você reparou aqui no versículo 10? Vamos repetir para nós entender melhor. Filho meu, se o teu pecado, se os pecador procurar a te atrair, né, com agrado, te agradando, mentindo para você, que você vai usufruir, que você vai crescer, que você não precisa obedecer sua mãe, que você já é de maior, seu pai não manda mais em você, sua mãe não manda mais em você. Sabe o que, é que a Bíblia diz para essas pessoas? E entrega para você a palavra? Não aceite. Você acha que aqui é de mim? Você abre a tua Bíblia aí em Provérbios, seu capítulo 1, versículo 8. Aí você vai ler do 8 ao 15. A Bíblia que diz, se uma pessoa te der um mau conselho, Deus manda você não aceitar. Porque lá na frente, você vai derramar lágrima de sangue, né? Quanto tempo tua mãe passou com você? Alimentando, cuidando, né? E hoje você é uma pessoa formada, desenvolvido, então você deve agradecer a ela. Porque senão você vai passar a ser filho rebelde, né? Porque se você disser que isso não existe, como eu vejo muitas pessoas ignorantes dizer que a Bíblia não existe, eu vou lhe fazer uma pergunta, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem te fez a não ser o próprio Deus? Segundo a palavra de Deus, no livro de Gênesis, seu capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, ele diz que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela existe. E disse: haja luz, porque o mundo era sem forma e vazio, e havia treva no abismo, e o Espírito de Deus bailava sobre as águas, porque o abismo era trevas. E ele disse: haja luz. E se você continuar lendo esse livro de Gênesis, você vai ver que Deus criou um homem. E do homem ele viu que o homem não era bom ficar só, ele fez a mulher. Então Deus te criou. Ele criou o homem à sua imagem. Então a Bíblia existe, né? É necessário que você obedeça o seu pai. Se você aqui abrir o livro de Salmo 23, ele diz assim, para nós orar já, o título da mensagem ele fala assim: a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. Se eu te fazer uma pergunta, você não vai conseguir me responder. O que significa pastor? O que a Bíblia quer dizer é um pai. Quer ver? Eu não vou ler nem o Salmo, eu vou explicar um pouco aqui da mensagem, que se eu ler o Salmo, nós já vai entrar em oração, né? A presença do pastor, ou a presença, melhor dizendo, a presença do teu pai, não vai fazer você se sentir seguro completamente, né? Então não precisa ter pai, não. Para você ser uma pessoa sucedido hoje, seguro, é necessário você obedecer e seguir o caminho. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar aqui na mensagem, né? Como eu vinha dizendo, não significa ausência de problemas. Agora, e sim a garantia da proteção. Ele vai estar te protegendo. Os problemas vão vir para você. As situações vão vir para você. Mas eu tenho certeza que teu pai vai estar ali para te apoiar. Mesmo você andando em caminho errado, fazendo coisas erradas, o teu pai vai estar ali
né? Para te ajudar. Estender as mãos. É isso que significa, né? A presença de um pastor. Ele cuida das ovelhas. A Bíblia diz que era 100 ovelhas. 100. E uma se perde do rebanho e fica 99. E aquele pastor de ovelha, ele sente que uma se desgarrou do rebanho, ela vai atrás daquela que se perdeu. Mas antes dele ir atrás, a Bíblia diz que ele colocou aquelas ovelhas no aprismo, num lugar seguro e proteção, para ir atrás da outra. Porque se ele deixa aquelas ali, 99, e vai atrás, todas se perdiam também. Mas ele colocou aquelas presas no aprismo. Você sabe o que quer dizer isso? A proteção que é um pai. Então você tem que analisar isso, colocar a cabeça no travesseiro e pensar como agir com seu pai e sua mãe que te criou, né? A dificuldade, a sua ovelha possui vida e luz e coragem. Ela sabe que não precisa temer os dias difíceis da sua vida, pois o pastor caminha lado a lado com elas, isto é, o Altíssimo, direcionando, ensinando como o seu filho deve agir em cada situação. Diante disso, ela desfruta de paz, prosperidade, né? Pois sabe que cada passo ruim ao fruto passará primeiro pela sua provação. Você entendeu essa parte que eu acabei de falar agora? Cada passo ruim ao fruto passa pela sua aprovação. Sabe o que quer dizer isso? Quantos puxão de orelha, quantas chineladas, quanto cipó você teve que passar para você estar aqui? Imagine se seu pai e sua mãe deixassem você fazer o que quer. O que você seria hoje? Então agradeça a Deus, né? Eu tenho certeza que Deus, se você é um bom filho, também você vai ter um bom pai. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar, né? Entregar nas mãos de Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença eu entrego aqui a vida de todas as crianças, todos os jovens que se encontram aqui. Até aqueles jovens, Pai, que são rebeldes. Aquelas crianças também que são rebeldes. Que o Senhor venha abrir os olhos dele e venha mostrar para ele o que significa um pai ou uma mãe. Venha mostrar para ele o cuidado que o pai ou a mãe tem com eles. Que ele venha contribuir também o que sua mãe fez com ele. E continua fazendo. E quanta já se foi, que o Senhor venha abrir a mente dele e mostrar. Guarda tudo nas tuas santas mãos e garantindo a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, né? E continue te abençoando, te fortalecendo, abrindo a sua mente para que amanhã não seja tarde para você. Eu quero também aqui, antes de encerrar, agradecer aqui também pela vida da nossa irmã Carmelita, que eu botei aqui para a oração. Ela se passou por uma situação difícil. Só o Senhor Jesus, né, que teve ao lado dela, né? E coloquei aqui para oração. Através das orações dos irmãos, a irmã Carmelita já está fora de perigo. Passou pelo processo
e já está fora de perigo. Não está em casa ainda, né? Mas quando ela estiver em casa, eu vou até a residência dela fazer uma gravação e colocar aqui agradecendo a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar orando por ela para que Deus venha visitar ela aonde ela está, né? Neste momento. Vou fazer aqui uma oração por ela, né? Pela vida dela, para que Deus venha a cada dia abençoar, né? Antes de fazer a oração pela filha dela, pela vida dela, eu vou apresentar também essas crianças que se encontram aqui, né? Para oração. Que Deus venha abençoar todos, né? Quero orar pela criança Ana, Aniele, Augusto, Bárbara, Caio, Cauã, Dudu, Heloísa, Fernanda, Manuele, Rafaela, Ravi, Miguel e todas as crianças, né? Que nós venha a cada dia estar apresentando. Oração também pela Sofia, Guilherme, Gustavo. Oração também aqui pela criança Miguel, né? É o neto da irmã Selma. Vamos também agradecer aqui a Deus pela vida da criança Geisilane, Wallace, William, Lucas, Eduardo, né? E todas as crianças que se encontram aqui, para que Deus venha cada dia mais e mais abençoar e livrar, né? Dos homens maus, dos homens sanguinários, né? Vamos apresentar aqui nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero entregar todas essas crianças aqui nas tuas mãos, meu Deus. Livra, Pai, de um mau conselho, de um mau exemplo. Livra também de um acidente, de uma enfermidade, de um sequestro. Que cada dia o Senhor venha proteger cada um deles. Toma na tua mão também a nossa irmã Carmelita, que ainda se encontra internada, fora de perigo. E agradecendo ao Senhor, que o Senhor foi com ela quando ela mais precisou. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.